Bom, como a Karina mesmo disse, ela acabou de apresentar, então, na prática, aí, né, o que contempla essa solução de Start and Go. E a CodeKey, para incrementar um pouco mais essa apresentação, ela também oferece para nós aqui uma metodologia aplicada, né, por parceiros da CodeKey que implantam com sucesso essa solução, né, num prazo basicamente de um mês, aí, como está mostrando na tela aí para a gente, um macro cronograma estimado. Para quem teve a oportunidade de assistir à apresentação do Start and Go de vendas, né, o cronograma ele é bem similar, eles têm os mesmos milestones, né? Então, como o próprio nome diz, Start and Go, né, ele entra muito bem nas empresas exatamente com essa função. Compre, adquira o produto, né, as licenças de uso do Dynamics, né, adquira a solução de Start and Go e rapidamente comece a utilizar. É muito comum uma área de TI, por exemplo, fazer uma negociação com uma área de negócio e para conseguir entrar com a ferramenta e de uma forma rápida para justificar um investimento mínimo que seja, que não é alto para o Start and Go, tanto quanto para poucos usuários do Dynamics, né? Oferecer o produto e a partir da implantação ele crescer, né? Você fideliza o cliente e consegue, então, né, fazer com que o cliente entenda, utilize esse universo do Dynamics e explore mais a possibilidade de uso dos seus negócios da empresa dentro do software, né? Então, em alguns lugares, até a gente ouve e fala, puxa vida, essa é a cereja, agora vamos construir o bolo, né? Mas nada impede que com a cereja, já que é o Start and Go, você já tem uma utilização muito rica, já tem um resultado muito rápido. Este de serviços, bem como de vendas apresentado na semana, né, durante a semana aí passada, ele dá essa visibilidade e traz um resultado imediato. Então aqui a Karina mostrou todo o processo. Ele é um processo aparentemente difícil, mas na verdade ele é bem tranquilo. Face a isso, está aí a partir do momento que a Karina começou a criar a ocorrência, em 10 minutos ela criou e resolveu um processo automático a partir de um assunto, que ele vai gerando tarefas para filas onde tem usuários que estão nessa fila e vão resolvendo as tarefas até o momento de resolver a ocorrência, interagindo ou não durante o cliente e enviando uma resposta também opcionalmente, né, de forma automática para o cliente. Então ele possibilita você fazer o sistema gerencia o processo para você. Então uma grande oferta do produto nas empresas. Então vamos lá, né? Você começa rápido a começar a utilizar, né? E você tem uma situação onde o processo fica na ferramenta em detrimento às pessoas serem donas dos processos, que é o que acontece muito nas empresas. Aí o usuário sai de férias, ele eventualmente sai da empresa e a empresa até pegar de novo o ritmo, né, normal que esse usuário fazia, com que as situações fossem resolvidas, demora um pouquinho. Então o Start and Go ele entra muito bem, né? E também a oferta do baixo custo, né, faz com que a gente aqui na apresentação mostre para vocês essa metodologia que a gente repete aqui que grandes parceiros nossos utilizam e com sucesso. Então, uma implantação de um mês, ela normalmente cabe num orçamento de uma empresa para fazer um tipo de implantação desse nível, até para ter, eventualmente, até para a empresa ter uma referência do Dynamics e um começo rápido. Algumas empresas não, entendem que o Start and Go já serve efetivamente na sua totalidade e utilizam melhor para elas, no caso, né? Então esse cronograma ele é dividido em 4 semanas. Então aqui repetimos, né? Vai a sugestão de implantação de um mês e com sucesso. É agressivo, mas factível, né? A primeira semana, basicamente, ela é uma semana de levantamento. Então toda essa construção que a Karina fez, né? Ele é uma solução que você trabalha fortemente na parametrização para depois, então,
repetindo também o que nós falamos, simplesmente dando cliques, next, 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 finish na ferramenta, com algumas ações externas aí, né, à ferramenta, que são ações que não tem jeito mesmo, tem que serem feitas. Por exemplo, envio de uma segunda via de boleto, você tem que imprimir o boleto em mídia ou em papel e fazer com que de alguma forma chegue ao cliente. Mas essa movimentação de ações, essa sequência do atendimento dentro de uma ocorrência, ela é automática. Então, todo esse cadastro, desse processo de atendimento, né, que passa pela raiz aí de um assunto, e dentro desse assunto você tem um ou mais departamentos que são responsáveis, né, para atender esta ocorrência, e dentro dessas tarefas você tem responsáveis com prazos para cada uma delas, né, a gente coloca uma semana para o cliente colocar isso, definir e entregar, né? Na segunda semana, é a semana que a gente tem que ter o ambiente disponível de Dynamics CRM, e aí tudo aquilo que foi levantado durante a primeira semana, e na sequência nós vamos mostrar uma planilha do que precisa ser levantado quanto aos seus principais itens, né? Assim como fizemos em vendas também, quem participou de vendas já viu, é uma planilha meio similar também, né? De tal forma que na segunda semana, então, a gente traz para a ferramenta todo esse levantamento feito pelo cliente. A terceira semana, a gente entra na semana de homologação e treinamento. Na sexta-feira da terceira semana, se um projeto começar na segunda, né? Nós estamos falando de dias úteis aqui, 5 dias por semana. Tem-se a reunião de status report com go, não go, ver o que foi feito, né? Veja com o cliente se ele está satisfeito, se ele entendeu, se ele homologou, se as pessoas que foram treinadas realmente estão capacitadas, né? E aí faz a reunião de go, não go, onde o cliente decide por si próprio se ele quer entrar no ar ou não. E na quarta semana, então, a gente sugere ali sempre num escopo fechado dessa solução, com um preço fechado, 3 dias de acompanhamento. Normalmente, nossas empresas parceiras cobram-se aí o custo de um consultor durante o período de 1 mês, e aí, durante 1 mês para 4 semanas, nós estamos falando aí de 20 dias úteis. Normalmente sobram 2 dias para uma gordurinha aí, em caso de algum atraso durante a implementação, né? Então, este é um cronograma sugerido, com o preço que tem sido aceito então pelo mercado, com um consultor, obviamente, que ele tem que ter um conhecimento básico de Dynamics para apoiar o cliente nas decisões e na implementação, e também na solução Start and Go. Na aquisição do produto, já vai o manual, onde ele tem todo um detalhamento teórico, né, daquilo que a Karina explanou para a gente, e algumas coisas também do que a gente está falando para vocês aqui, né? A gente então vai passar agora para a planilha de levantamento, que é nessa primeira semana, nesse primeiro dia, a gente normalmente entrega essa planilha para o cliente e já pede a devolutiva, o seu preenchimento. E normalmente nessa primeira semana o consultor, né, ele já fica à disposição ali, ajudando o cliente num entendimento mais profundo. Então nessa planilha, dentro deste universo principal aí, né, que envolve este cadastro do processo de atendimento e os formulários que permeiam, né, o atendimento, a gente tem como primeiro item aí a ocorrência. Então, a gente entregando para o cliente, já pergunta para ele: cliente, quais são as informações de ocorrências que devemos controlar nos sistemas? O que é isso? Quais os campos? Então, a Karina já mostrou a ocorrência aí padrão na solução do ambiente da CodeKey, né? Que tem campos customizados. Alguns campos eles são obrigatórios, né, para essa evolução automática do atendimento, mas o cliente, se ele quiser criar alguns novos campos pertinentes ao seu negócio, é possível, né? E, normalmente, numa proposta de Start and Go, onde você coloca uma situação de implantação com preço fechado de 1 mês, você, obviamente, tem que
que dá um limite para isso. Então, você fala para o cliente, por exemplo, que ele pode criar até 5 campos novos em cada entidade, e por aí afora, né? Aí vai de cada cliente aí que é um representante que vai vender a solução, determinar aí o seu preço de acordo com a oferta. Então, no caso, aqui então o item A, né, voltando para a planilha, quais informações de ocorrência que devemos calcular no sistema? Quais campos? É um campo tipo texto? É um campo tipo data? Né? É um campo de relacionamento, de um contato com o cliente, por exemplo? Ah, é um campo de lista, ou combo box, ou pick list, ou option set, dependendo do que vocês conhecem aí com terminologias de mercado. É um campo tipo link, tipo e-mail. Então, o cliente aqui ele vai formar a sua necessidade de campos que precisam constar dentro do formulário de ocorrências. B, quais tipos de cada uma dessas informações? Também já falamos. E C, qual o nível de exigência? Então, o Dynamics CRM ele tem 3 possibilidades de utilização de campos dentro dos formulários. Se ele é obrigatório, ou seja, quando eu criar uma ocorrência, se eu tiver um campo obrigatório não preenchido, ele vai me dar uns alerts na hora que eu estiver salvando o registro de pop-up para eu preencher este campo. Se tiverem 3, 4 campos, ele vai dando pop-up a partir do momento que eu chego no próximo campo vazio, que o sistema lê, né? E aí tem na coluna D alguns comentários adicionais que servem para quem está começando a utilizar, né? Que ser o implementador já ajuda e também vai servir para o cliente, obviamente. Então, o Startem Go prevê a utilização da entidade de ocorrência para controle de atendimento de chamadas de clientes da empresa. Nesse tópico deve ser definido qual o conteúdo do formulário. A gente já explanou, considerando que alguns campos serão obrigatórios. Conta. Conta e contato, já passando para os 2 próximos itens, também a gente passa para o cliente a necessidade de um levantamento de composição de formulário. O que vai compor o formulário de conta e contato? Lembrando que conta, normalmente, numa sugestão inicial do Dynamics CRM, ele é utilizado para CNPJs de qualquer tipo, né? Fornecedor, um cliente, uma transportadora e por aí afora. E o contato clientes PF, né, ou pessoas de relacionamento do cliente, normalmente pessoas físicas, mas nada impede que conta, por exemplo, seja utilizado para pessoas físicas também, depende da característica da empresa. Todos esses nomes que estão aí na coluna B, né, ocorrência, conta, contato, eles são nomes nativos das entidades, ou nomes que a Codekey deu na construção de uma entidade, eventualmente para, né, fechar aí a concepção total do produto, mas eles podem ser mutáveis, né? Então, por exemplo, na empresa, em vez de ocorrência, o nome é caso. Legal, a gente pode substituir o nome, sem problema nenhum na parametrização. Então, a mesma coisa para conta e contato, a gente vai definir o formulário, quais são os campos, quais os tipos dos campos e quais os níveis de exigência. Lá na ocorrência, quando a Karina criou uma ocorrência, nós vimos que tem um campo que no Dynamics nativamente é chamado de campo tipo Customer, que ele é obrigatório na ocorrência e você escolhe ou uma conta ou um contato, né? Então, você vai utilizar este dado lá no cliente, lá na criação da ocorrência. Descendo um pouquinho na planilha, a gente tem então os assuntos. Isso, a Karina está navegando na planilha e eu estou falando de um outro local aqui. Os assuntos. Então, nós vimos a importância do assunto. Na verdade, tudo gira em torno de um assunto, né, da ocorrência e da pessoa de relacionamento aí que é conta ou contato. Mas o assunto que é a raiz aí para a criação do processo de atendimento, não é isso? Vimos ali que a partir do assunto eu determino quais as áreas que vão atender, quais os prazos, né, quais são as pessoas responsáveis e por aí afora. Então, quando a gente for pedir para o cliente os assuntos, principalmente temos que pedir quais os assuntos, qual o nível hierárquico e quem está acima. Então, na verdade, a partir disso, vai ser construída a árvore de assuntos dentro do Dynamics. Então, por exemplo, eu tenho o cliente XPTO. No cliente XPTO, como segundo nível, eu tenho áreas financeiro,
faturamento, contabilidade, indústria, né? Por aí afora. Como terceiro nível, abaixo do financeiro, eu tenho contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, pagamento de despesas diversas, etc. Né? E em faturamento, eu tenho emissão de fatura, segunda via, e por aí, né? Então, eu posso ter vários segundos níveis irmãos, vamos dizer assim, vários terceiros níveis, de tal forma que eu vou construindo minha árvore. Né? E o assunto, então, ele é utilizado para classificar a hierarquia das ocorrências. A partir do momento que eu estou na ocorrência, recapitulando aquilo que a Karina nos disse, eu escolho o assunto, ele automaticamente vai carregar todo o processo de atendimento previamente cadastrado. Então, fila. Fila nada mais é do que a área responsável pelo atendimento. Então, eu posso criar uma fila central de atendimento, uma fila de administração, uma fila financeiro e por aí afora. Então, qual o nome dessa fila? Qual o e-mail dessa fila? Porque a gente também viu que quando as tarefas são criadas para as filas, a fila recebe um e-mail. E essa fila tem um responsável. Então, automaticamente, esse responsável pela fila, ele vai ser avisado, né, quando uma tarefa for criada. Então, a gente já configura isso previamente também. É o proprietário da fila e qual a unidade de negócios da fila. Aí é para determinar o perfil de acesso que a Karina falou ontem. Explanou muito bem, por sinal. Ok. Descendo, então, para o processo de atendimento geral. Né? Qual o nome do processo de atendimento? Qual o assunto do processo de atendimento? Aquilo que nós falamos, né? Todo o processo de atendimento ele é parametrizado e definido a partir de um assunto. Né? Qual a área, departamento responsável pela resolução da ocorrência? Então, a gente tem a ocorrência com as filhas tarefas, né? Mas a gente diz se a área responsável pela resolução da ocorrência é a última tarefa que eu colocar na criação do meu processo de atendimento, ou eu digo se é alguma área específica que ele tem simplesmente a função de resolver a ocorrência. Então, a gente, em alguns lugares, né, é sempre a central de atendimento que responde para o cliente. Ela abre e fecha. Em alguns lugares, quem abre, fecha. Então, por exemplo, financeiro abriu, financeiro fechou. Então, aqui nesse momento, a gente diz quem é que fechará a ocorrência. Qual o prazo de atendimento da ocorrência para a área responsável? Ela tem um prazo para resolver. Então, a partir do momento que todas as tarefas forem concluídas, quanto tempo esta minha área de resolução tem para responder para o cliente? Qual o prazo de atendimento da ocorrência para a central de atendimento, depois da devolução da área? E por aí afora, são os itens que a Karina mostrou no cadastro. Qual a fila que deverá ser enviada a ocorrência para fechamento e a informação ao cliente. Então, aqui, este tópico tem como objetivo a unificação do processo de atendimento, já que todos os registros estarão registrados e controlados dentro da mesma estrutura de ocorrências. Os e-mails. Aqui também a Karina detalhou bem para nós, mas a gente aqui passa também para o cliente, nesse primeiro dia de levantamento, todo esse universo de e-mails relacionados ao processo de atendimento. Então, assim, ele vai gerar um e-mail na abertura? Vai. Qual esse e-mail? Né? Qual o modelo de e-mail para cada processo de atendimento que deverá ser encaminhado ao cliente na abertura de ocorrência? Eu tenho um modelo de e-mail que é uma segunda via de boleto, eu tenho um e-mail de boleto que é uma reclamação. Eu posso ter um e-mail genérico que eu devolvo para o cliente na abertura de uma ocorrência, para dizer para ele que eu recebi, criei a solicitação e eu registrei, passo o número de protocolo para ele, que a ocorrência tem esse número e posso configurar isso no modelo de e-mail, né? E a gente vai responder num prazo de X horas, por exemplo. Então, aqui você pode fazer individualmente para cada assunto, ou você pode criar um genérico. Né? Da mesma forma que a gente tem a possibilidade de gerar e-mail automaticamente na abertura, também temos no fechamento. Então, para cada assunto, que diretamente, então, ele vai ser um processo de atendimento, eu posso dizer para se esse assunto eu quero gerar automaticamente um e-mail no fechamento da ocorrência. E aqui eu informo já nessa semana de levantamento, para na segunda a gente parametrizar, então.
O próximo item, processo de atendimento de alerta de atraso das áreas. Então, o Start and Go possibilita, né, aí a gente medir a evolução de atrasos através de 6 avisos. A Karina, no exemplo dela, ela deu avisos de prazos antes da ocorrência das tarefas vencerem. Então, ela deu -4, -2 e 0, que é exatamente na data de vencimento. Você pode também gerar mais níveis com a tarefa também vencida. Se você colocar o número no momento que ela parametrizou ali positivo, ele vai mandar, se a tarefa estiver em aberto e vencida, né, se eu colocar o número 2, por exemplo, aí, depois de 24 horas, depois de 2 dias da tarefa vencida, ela manda um e-mail. E aí também tem aquele critério de ser útil ou não, o critério de dias, né, desconsiderando feriados, sábados e domingos. Definir o prazo em horas para envio do alerta para a central de atendimento. Também a tarefa da central de atendimento, se esta for a responsável por responder, ela vai ter um prazo também. Descendo um pouquinho mais, eu aviso ao operador. No exemplo da criação da ocorrência que a Karina fez, quando ela colocou o assunto ali, já apareceu um pop-up único, exclusivo, que você dá um ok, não tem mais acesso a ele, mas na hora que você está criando a ocorrência, ele já avisa, já pode ter uma instrução ou não, não é obrigatório para o operador. Então, ok, ele, por exemplo, ele eventualmente está pedindo uma segunda via de boleto. Eu posso fazer que quando eu escolho ali na ocorrência segunda via de boleto, o sistema me alerta com algum aviso padrão de alguma pergunta, por exemplo, que eu preciso fazer neste momento em que eu estou ali no corpo a corpo com o cliente, né? Já para interagir e coletar algum tipo de informação. Por exemplo, confirmar o endereço de e-mail do cliente. Então, assim, a segunda via de boleto, escolhi o assunto, aparece um pop-up. Confirme o endereço de e-mail do cliente, para você não mandar o e-mail de uma forma errada, por exemplo. Né? E aí todo esse levantamento é para um processo de atendimento. Né? Então, repito, né? Um assunto, para cada assunto eu vou ter a possibilidade de gerar um aviso específico. Modelo de resposta, então eu posso ter modelos de respostas, as ordens dessas respostas. A Karina cadastrou isso também, a gente viu. Qual processo de atendimento pertence ao modelo de resposta? Então, o processo de atendimento, segunda via de boleto, pertence ao modelo de resposta X. É a relação dele. Né? Não adianta o cliente me dar 40 modelos de respostas e eu não sei para qual processo ele se aplica. Então, o cliente tem que fazer a relação. Né? Isso é muito importante, passar essa opção para o cliente, porque quando você começa a usar a ferramenta, além da agilidade e automatização, ela possibilita você padronizar, né, as suas interações dentro da empresa e com o próprio cliente. Isso é muito importante, mostra uma senioridade, né? Eu tenho ali meu padrão de relacionamento com o cliente. Eu tiro do operador usuário aquela função dele sair digitando aquilo que ele bem entender, né? E a experiência de mercado nos dizem que isso não é muito bacana, porque erros de português, às vezes coisas que não tem que se falar para o cliente. Então, quando eu crio os modelos, né, e o Start and Go aí, quanto aos seus, né, mentores, pensaram muito nisso, de eu ter uma excelência no atendimento. Né. Os direitos de acesso, então, obviamente, eu vou determinar que por exemplo, as minhas áreas de filas de tarefas vão acessar o CRM. Então, a minha área do financeiro vai acessar o CRM. Mas será que ele vai poder fazer tudo o que, por exemplo, a central de atendimento faz? Será que o meu financeiro, eventualmente, pode criar uma ocorrência? Né? Então, a Karina explanou ontem sobre os perfis de acesso e direitos de acesso. Então, a gente precisa também ter para o cliente, né, uma visibilidade que ele precisa definir isso para a gente, para quando não entrar o sistema no ar, não fique aqui, desculpe o termo, né, um samba do crioulo doido. Então, todo mundo faz tudo, de repente começa a aparecer ocorrência e aí perde-se a mão. Então, a gente tem que entrar um processo rápido, mas minimamente organizado, e por isso passa, então, a definição dos direitos de acesso. E, por fim, aqui no exemplo, né, de sugestão de entrega para o cliente nessa modalidade de implantação de 1 mês,
Definir os usuários que vão utilizar o CRM, qual local que eles pertencem, unidade de negócio, e o direito de acesso que eles vão ter na ferramenta. Eu acho que o que a gente tinha que passar para vocês aí de metodologia de implementações de parceiros que têm sucesso aí com a oferta desse produto era isso. Obrigado, um abraço a todos.